pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação do Unisalesiano. Meu nome é Bianca, eu sou professora do curso de Biomedicina do campus de Araçatuba e com muita satisfação e alegria recebemos hoje o professor Rodrigo Martins. O professor Rodrigo possui graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, além de mestrado e doutorado em Ciências Fisiológicas pelo Programa Multicêntrico de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, FOA-Unesp. Atualmente, o professor Rodrigo é docente das Faculdades Integradas Rui Barbosa, FIRB, e desenvolve pesquisas na área de fisiologia, com ênfase em TNF-alfa, pinealectomia, melatonina, doença periodontal e obesidade. Em nome do curso e da instituição Unisalesiano, eu gostaria de agradecer a presença do palestrante, por ter aceitado o nosso convite e por contribuir para o nosso congresso. Agora eu passo a palavra ao professor Rodrigo e você fique à vontade para conduzir a sua palestra. Obrigado a todos, obrigado à comissão por ter me convidado. Eu sou o professor Rodrigo e é um prazer estar participando do 5º Congresso de Tecnologia e Educação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre obesidade, um tema muito relevante nos dias de hoje, que deve ter uma atenção merecida. Então eu vou estar iniciando minha apresentação. Vamos lá, vamos abordar uns conceitos iniciais antes de falar sobre a fisiopatologia da obesidade. Acredito que todo mundo tenha uma barriguinha de chope, um excesso de gordura nas regiões da barriga, das coxas, das nádegas, e não necessariamente por conta só de tomar cerveja, mas é muito comum as pessoas apresentarem isso daqui. Lógico, eu tenho, os meus colegas de trabalho também têm. Por quê? Por um acesso à comida muito fácil, bebidas com alto teor de carboidratos, de energia e assim por diante. Então, antes da gente entrar na patologia, vamos entender alguns conceitos. Temos uma relação muito forte e intrínseca com o nosso meio ambiente, a nossa situação alimentar, ou seja, a nossa ingestão, e o balanço energético. Então, temos sempre o estilo de vida e fatores genéticos envolvidos. Ou seja, temos um consumo e uma oferta de energia, de alimentos muito maior e muito rico em calorias. Então, depois da Revolução Industrial, com o advento da mecanização e a alta produção de alimentos, a gente consegue consumir em qualquer esquina um lanche, um hambúrguer, bacon, bebidas altamente energéticas, como refrigerante, Coca-Cola, cerveja e assim por diante. Então, esses alimentos estão contribuindo para um balanço energético positivo, ou seja, um balanço muito acima do que o nosso corpo pode suportar. Além disso, estamos diminuindo o tempo gasto em atividade física, ou seja, temos televisão com controle remoto, ar-condicionado, carro, bicicleta elétrica, moto e dispositivos eletrônicos que substituíram, em boa parte, rotinas do nosso dia a dia. Antigamente, a nossa avó lavava a roupa na mão, hoje a gente coloca na máquina. Então, toda essa tecnologia está proporcionando o quê? Atividades mais sedentárias do que atividades manuais. Então, tudo isso gera um balanço tendendo a um aumento de energia, ou seja, o nosso corpo está absorvendo muito mais do que gasta. Então, a obesidade ela tem uma relação direta com outras patologias e ela já vem sendo descrita muito relevante na literatura científica e as relações são totalmente diretas, não é uma sugestão. Então, já tem estudos comprovando que a obesidade está relacionada à hipertensão, diabetes tipo 2 e colesterol elevado. Então, por exemplo, a elevação do colesterol e diabetes contribui para doenças cardíacas, ou seja, hipertensão, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral,
além de aterosclerose, ateromas, né? Agora, do lado aqui direito da minha apresentação, problemas de Alzheimer. Então, diabetes, colesterol elevado e obesidade em si contribuem para um aumento da progressão do Alzheimer e, consequentemente, um acidente vascular cerebral. Então, podemos ter um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, principalmente pela elevação de glicose no sangue. Então, a gente tem lá a questãozinha da hemoglobina glicada, que vai ser um ótimo e um importante marcador de exposição de glicose no sangue, porque a glicose, de uma maneira bem simples, explicando para vocês, ela consegue se ligar a várias proteínas, causando retinopatia, nefropatia diabética e entre outros problemas vasculares. Além disso, a obesidade aqui mais abaixo está diretamente não só relacionada à doença hepática gordurosa. Então, aqui eu tenho um fígado saudável e a pessoa com um fígado gorduroso. Ela altera diversas enzimas hepáticas. Então, a pessoa vai lá no médico, faz lá o TGO, o TGP, as enzimas do fígado, começa a ver que está elevado, já começa a ficar com medo. Além disso, pessoal, quando a pessoa está num grau de obesidade muito alto, a tendência é ter que osteoartrite, porque o próprio corpo, aumentando o seu peso, ele precisa suportar o esqueleto, né, aquela massa que antes não existia. Então, eu tinha lá 80 quilos, eu estou com 170. Então, imagina essa pressão sobre os seus joelhos, outras articulações. Além disso, o aumento da adiposidade contribui que para apneia do sono e problemas respiratórios. Então, a pessoa ronca muito mais. Lógico que aqui tem pessoas magras que têm problema com ronco, aí teria que ir no otorrinolaringologista verificar o problema. Mas as pessoas com obesidade, elas têm um problema severo com a apneia de sono, a apneia obstrutiva, entre outros fatores. E também câncer, principalmente de mama, ovário, próstata, rim e cólon. Principalmente, gente, para o aumento de alimentos ricos em gordura. Então, a gente vai ver lá no final da palestra a desbiose intestinal. Isso é um fator extremamente importante. E também eu vou estar dando uma atenção maior para doenças renais. Vou falar de insulina, agora a moda do Ozempic, todo mundo quer usar essa canetinha. Mas antes da gente chegar lá, vamos explicar um funcionamento que é extremamente importante. Então, ó, a leptina é um importante hormônio que vai ser produzido, ele tem a ver com o nosso apetite. Então, ó, do grego significa magro. Então, esse tecido adiposo branco, ele vai ser responsável pela maior parte de leptina no organismo. Ah, professor, eu já estudei na aula que tem um tecido adiposo marrom. Sim, a gente tem uma quantidade mínima, só que as crianças, os neném recém-nascido, eles têm um pouco maior. É um tecido com maior teor de mitocôndrias, então ele produz calor. Agora, nós, adultos, temos muito mais o tecido adiposo branco. O pico de liberação da leptina acontece à noite e nas primeiras horas da manhã. Então, ele é responsável pelo controle da ingesta alimentar. Então, quando a leptina no sangue está muito alta, temos um aumento da saciedade. A leptina baixa vai indicar o quê? Fome, certo? Além disso, pessoal, a leptina ela vai informar o sistema nervoso central se está alto ou se está baixo, ok? Então, ela vai ser regulada também pelos níveis de insulina, glicocorticoides e citocinas pró-inflamatórias. No caso de estados infecciosos ou com endotoxinas, por exemplo, o LPS, por bactérias gram-negativas, elas podem elevar a concentração de leptina, certo? Então, um raciocínio bem rápido, que muitos às vezes entendem de uma forma errada. Ah, professor, então eu vou tacar, vou injetar a leptina e vou ficar sem fome. Aí que está o perigo. O nosso organismo vai acabar se adaptando e criando uma resistência à leptina. Isso vocês já devem ter estudado com resistência insulínica. Então, um paciente diabético ou pré-diabético, aquela insulina que ele produzia anteriormente não dá conta ou não supra a necessidade do estado atual de glicose, certo? Então, lembrem aqui, ó, leptina alta, saciedade, leptina baixa, fome. Então, ó, a leptina alta.
por que acontece e quando devo me preocupar. Como eu falei, tecnicamente, se ela está alta, não tenho fome, estou com saciedade, certo? Então, ó, uma pessoa que está no estado eutrófico, ou seja, o normopeso, ele tem a redução da ingestão dos alimentos. Então, quando eles são ricos em gorduras, o corpo vai processar normalmente. Então, ele vai estimular o estado energético para queimar caloria. Então, uma pessoa que está no estado normal, ele vai ter a leptina sempre baixa, certo? E quando ela está muito baixa, depois o sistema tem uma contrarregulação que vai induzir o apetite, entre outros fatores. Agora, quando a pessoa está com obesidade, ela começa a ter uma resistência à leptina, ou seja, aquela quantidade baixa que vai sinalizar para a pessoa não ter fome, ela começa a aumentar, aumentar, aumentar. Aí o organismo não entende aquilo ali que é saciedade. Ele vai entender que a pessoa está com fome, porque cria-se uma resistência à leptina a nível hipotalâmico. Ou seja, os indivíduos obesos eles vão apresentar níveis séricos muito mais elevados de leptina, até 5 vezes mais do que sujeitos magros. Então, temos a hiperleptinemia, que ela vai ser encontrada principalmente nos obesos, tá? Então, algumas alterações no receptor de leptina provocam isso. É basicamente a mesma ideia, o mesmo conceito da resistência à insulina. Então, existe algum problema na barreira hematoencefálica que vai criar uma resistência à leptina. E essa barreira hematoencefálica é uma importante estrutura no cérebro que ela vai permitir que entre ou saia alguma coisa. Não é tudo que entra ali. É uma barreira extremamente importante que protege o nosso sistema nervoso central. Então, só recapitulando, a pessoa com obesidade apresenta níveis extremamente elevados de leptina, que na teoria a pessoa deveria ter saciedade, mas não. A pessoa ela vai apresentar uma fome muito maior por mecanismos que geram a resistência, ok? Ó, bem básico aqui, tem uma outra região extremamente importante do sistema nervoso central, a gente chama de núcleo arqueado. E lá nesse núcleo vai ser uma regulação neuroendócrina. Eu tenho uma regulação de apetite, tá? Além disso, regulação sexual, a libido, entre outros fatores, reprodução e assim por diante. E uma coisa extremamente interessante também é a monitoração do tecido adiposo. Então, uma região extremamente pequenininha vai detectar várias coisas. Então, por exemplo, sinal de adiposidade, como a leptina, insulina e glicose. Então, existem os neurônios no núcleo arqueado, eles são extremamente sensíveis ao estado de energia. Ou seja, tem pouca energia, está gastando, não está? Então, eles vão regular, esses neurônios, eles regulam a homeostase da glicose, na pressão arterial e resposta imune inata. Então, percebam que a questão da obesidade não é só um acúmulo de gordura. Temos vias do sistema nervoso central envolvidas na patologia da obesidade. Então, vamos seguir. Então, ó, só para vocês terem noção, aqui é o núcleo arqueado. Essa imagem aqui parece um monte de informação, todo mundo fica doido, mas fiquem tranquilos. O que eu quero que vocês entendam aqui que é o seguinte: fizeram um teste, uma ablação dessa célula aqui, que ela é bem comprida, ela chama tanócito, e fizeram esse teste em ratos e detectaram que se você fazer uma ablação, ou seja, uma alteração ou cortar ele, romper, leva a suscetibilidade à insulina, porém não altera a leptina, tá? Então, ó, recapitulando, a leptina ela reduz o apetite e informar o cérebro que essa energia está adequada. Então, é um multifatorial que está relacionado à indução da obesidade e da ingestão de alimentos, tá? Então, ó, esses neurônios, eles vão permitir a entrada da leptina no hipotálamo. Então, alguns camundongos que estão alimentados com uma dieta rica em gordura, se tiver essa ablação, a leptina não é alterada, mas esses ratos engordam. Então, ó, um neurônio, um hormônio e o núcleo arqueado vão contribuir extremamente para a obesidade. Então, o papel desses, o mecanismo dessa regulação, depende desses neurônios que são um pouco maiores, são os tanócitos, beleza? Então, só para vocês entenderem que há um envolvimento do sistema nervoso central.
Também a questão do balanço energético, aqui temos o controle da fome. Então, quando você está em jejum ou não comeu faz algum tempo, ativa-se uma região chamada NPY, tá? São alguns neurônios, e eles produzem espécies reativas de oxigênio. Ah, professor, não faz mal? Se o teu organismo estiver adequado, as espécies reativas de oxigênio, elas precisam existir no organismo, elas sinalizam alguma coisa. Então, aumenta essas espécies reativas e eu tenho um controle da fome, ou seja, vai me estimular a alimentação. Quando a pessoa está com balanço energético positivo, se alimentou bem, ela ativa uma outra região que a gente chama de PONC, ela produz ROS e ela vai diminuir a ingestão alimentar. Que jeito, professor? Pela sinalização da grelina. Então, a grelina vai sinalizar, as espécies ativas de oxigênio vão aumentar essa via aqui da NPY, fome. Agora, quando tem muita leptina, ela vai estimular a PONC e vai promover a saciedade. Então, olha o envolvimento do sistema nervoso central, que interessante. Agora vamos para as vias propriamente dita que todo mundo quer saber, inflamação. Então, todo mundo hoje já está muito comum, todo mundo já fala nos artigos que a obesidade é uma inflamação crônica de baixo grau, porque o indivíduo ele está praticamente inflamado. E há uma confusão muito grande. A pessoa, às vezes, tem aquela capinha aqui na barriga de gordura, essa é a gordura subcutânea. O problema em si mesmo é essa gordura que está entremeada entre os órgãos. Então, ó, compara com o tecido adiposo de um recém-nascido e de uma pessoa já adulta, até um adolescente. Ela é completamente rodeada por mitocôndrias, ou seja, ela gasta muita energia para promover calor. Então, a termogênese. Agora, nós, que estamos comendo demais, temos ali um núcleo cheio de gordura, núcleo assim, essa gotícula de gordura, o núcleo espremidinho aqui e pouquíssimas mitocôndrias, ou quase nenhuma. Então, é um tecido especialmente feito para armazenar energia, certo? Então, ó, a maioria dos adipócitos são chamados de branco, porque tem muito triglicérides. Por isso que é uma gordura mais clarinha, tá? E o marrom por conta das mitocôndrias e poucas gotículas de gordura. Então, ó, de uma maneira geral, a obesidade ela vai ser acompanhada por aumentar os macrófagos e várias células do sistema imune, principalmente pelo redesenvolvimento do tecido em resposta à apoptose. Por quê? Imagina que você tem vários adipócitos aqui e é um tecido que tem dificuldade de oxigenação por conta do acúmulo de gordura. Então, é um tecido que, se ele tiver em excesso, começa a morrer adipócitos, começa a ter necrose dessas células. Então, quando tem morte de célula, o que acontece? Recrutar macrófago, tá? É a célula primeira, uma das primeiras células que vão enfrentar ali a digestão dessas células e outras patologias que estejam acontecendo ali em volta. Então, o macrófago, só de chegar ali no local, ele começa a secretar citocinas pró-inflamatórias, que além de trazer mais outras células do sistema imune, ela auxilia, né, e promove a resistência à insulina. Auxilia não, né, gente? Ela desencadeia, né? Disfunção endotelial, estresse oxidativo elevado, que muitas vezes está presente em pessoas com obesidade. Então, é um tecido inflamado, só que não é uma inflamação assim que você sente dor, que você reclama, não. Ela é uma inflamação extremamente baixa, crônica, por muitos anos a pessoa está com obesidade ou sobrepeso elevado, começa a liberar o que, gente? Macrófago, começa a liberar interferon gama. Aí temos ali outras células do sistema imune, neutrófilos, células dendríticas e principalmente as interleucinas. Então, o próprio adipócito e o próprio macrófago contribuem para liberar. E o famoso TNF-alfa interleucina 6. A interleucina 6 é uma citocina que a gente sempre brincava assim, zoa no laboratório, que
ela, dependendo do tecido, ela dá positivo, dependendo do tecido, dá negativo, ou seja, mais ou menos. Ela é muito boa no exercício físico para ajudar a recuperação das fibras. Porém, no tecido adiposo, ela é extremamente uma vilã, né? Ela contribui para a inflamação, correto? Então, aqui ó, tem várias células, tem imunológico, vários tipos de interleucina, tipos de célula que estão presentes nesse tecido. Então, a pessoa que está na obesidade, com muita gordura, ela está inflamada, tá? Pode ser tanto ali no subcutâneo como no visceral. Só que o visceral ainda é mais perigoso. E eu vou estar mostrando o porquê. Ixi, o Bia vai ter que cortar que alguém me ligou. Aí eu peço para edição, corta esse pedaço que apareceu uma chamada aqui. Então, voltando. Então, ó, o perigo da gordura visceral, ela tem uma relação íntima com hipertensão renal. Ninguém pensa no rim quando está obeso, só pensa no tecido adiposo e coração. O que acontece com o nosso rim? Aumenta a atividade simpática, ou seja, aumento do barorreflexo e aumento de quimiorreceptores. Por quê? Quando eu tenho uma gordura visceral entremeada nos órgãos, eu tenho uma compressão física, ou seja, o meu rim ele é comprimido. Quando ele é comprimido, eu tenho um aumento da reabsorção renal de sódio e inflamação. Por quê? Quando eu tenho citocinas inflamatórias, ou seja, a infiltração dessas células, eu tenho resistência insulínica e hiperglicemia, vai contribuir também para dificultar a filtração glomerular, certo? Então, ó, eu posso ter também gordura envolvendo ali os túbulos contorcidos, né? A alça de Henle, túbulo contorcido distal, entre outras estruturas renais, que vai fazer o quê? Compressão tubular, aumentar a absorção de sódio em ACL e, consequentemente, eu tenho atividade da aldosterona, que é um hormônio produzido ali relacionado ao sódio, potássio e a produção e absorção de líquidos no corpo, né? Que vai aumentar a atividade do angiotensina-gênio 2, que está relacionado também ao aumento da pressão arterial. Então, tem todo aquele mecanismo do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Só que vai diminuir os peptídeos natriuréticos no coração. Então, a pessoa tem praticamente uma descompensação dos hormônios e das substâncias regulatórias na questão renal. Então, observem que a compressão mecânica sobre os rins em volta e o aumento de gordura dentro do rim contribui para a hipertensão renal, não só arterial. Então, quem já teve uma pedrinha no rim, não toma água, está com obesidade, procura ingerir mais água, certo? E tentar fazer atividades aeróbicas para poder queimar essa gordura. Só que no nosso dia a dia é muito difícil a gente fazer exercício, às vezes a gente chega à noite cansado, tem que dar aula, tem que estudar, não passa nem pela cabeça fazer algum exercício físico, certo? Então, ó, lembrem também que a obesidade vai afetar os rins também, não só coração. Só pensa em triglicerídeo, pensa em doença coronariana aguda, né? Fazer a ponte safena, fígado que está com o fígado com gordura, com esteatose hepática. Aí ninguém esquece, aí todo mundo esquece do coitado ali que está sustentando muita coisa no nosso corpo. Que o volume sanguíneo da pessoa com obesidade ela vai aumentar, porque de acordo com o peso, né, precisa de mais sangue para alimentar todo esse tecido, né, esse corpo como um todo. Uma pessoa de 60, 70 quilos tem um volume X de sangue. A pessoa com 150 quilos vai ter um volume maior, 30, 40% mais de sangue. Então você força muito mais o coração e os rins a filtrar tudo aquilo ali. E agora, por fim, eu vou estar explicando bem sucintamente que a obesidade é um fator de risco para o câncer gastrointestinal.
Então, o que, que vem a ser a disbiose intestinal? Em palavras mais simples, é um desarranjo da microbiota intestinal. Ou seja, eu tenho bactérias positivas lá no cólon, nas regiões do tecido, perdão, do intestino delgado, várias regiões que têm bactérias específicas que produzem vitaminas, vitamina B12, K, várias outras vitaminas do complexo B. Então, praticamente essas bactérias elas vivem em mutualismo com a gente precisa dessas bactérias, além de digerir algumas outras coisas. Então, quando a gente toma muita bebida açucarada e principalmente alimentos ricos em gordura, a gente começa a ter uma desbiose, ou seja, uma alteração na flora intestinal. É só você fazer um teste. Começa a tomar lá muito todinho, muito. Em Araçatuba eu comia muito McDonald's e Burger King. Eu morava aí próximo. É nítido, gente, que até o nosso trânsito intestinal é dificultado, as fezes saem muito mais rígidas, muito mais duras. Fora que as flatulências, até que eu brinco com os meus alunos, os gases saem terríveis, o cheiro muito forte, tá? Existe o cheiro natural, né, que é próprio da degradação dos alimentos, só que um cheiro muito forte, muito intenso, é sinal de desbiose. Então, alguma coisa está acontecendo. Pacientes diabéticos, quando tratam o intestino, a glicemia melhora. Então, a gente fala que é como se fosse o nosso segundo cérebro, o intestino. Então, se alimentar de probióticos, prebióticos também, ajuda a melhorar a tua flora intestinal. Então, muita gordura favorece o que, gente? Sistema imunológico bombando. Então, eu tenho macrófago atacando, eu tenho um excesso de bactéria, porque a gordura favorece a proliferação de mais bactérias e até aquelas que são patogênicas. Então, há uma ligação do que? Do LPS, o lipopolissacarídeo bacteriano, que é uma endotoxina. Então, quando as bactérias vão morrendo, eles vão soltando esse LPS. Soltou LPS, gente, começa a ligar no intestino. Porém, quando a pessoa tem uma saúde legal do intestino, temos uma estrutura chamada placa de Peyers no nosso intestino. Ela vai ajudar e vai auxiliar o sistema imunológico a ter uma tolerância imunológica. Ou seja, além daquela proteçãozinha de muco, tem essa estrutura anatômica que fica lá no intestino, né, nas alças, e ela vai meio que fazer uma seleção ou um controle de bactéria, LPS. Por quê? Se eu não tivesse um controle, uma tolerância imunológica, nosso corpo ia atacar tudo ali 24 horas. E quando a gente aumenta a gordura, aumenta o LPS ali pelas bactérias, a gente não consegue ter uma regulação legal dessa placa de Peyers. Então, começa a ter esse sistema imunológico atacando. Então, ó, LPS atacando. O LPS é reconhecido pelos Toll-like receptors, especificamente o 4. Começa a liberar interleucina, aí começa a ter ativação de NF-κB, genes envolvidos a toxinas, aí começa a ativar a via da COX, começa a liberar PAMPs, tudo isso que vocês já estudaram ou vão estudar em imunologia, tá? E imunossupressores, né, como Treg e macrófago. Gente, então imagina isso durante muitos anos, se alimentando mal, aí você vai lá num quarto, lá, solta um cheiro lá que ninguém fica perto, tá? Até para aqueles que treinam bastante, fazem academia, tomam um excesso de whey, tem que tomar cuidado. Temos um limite diário de proteína, tá? É mais ou menos assim, gente. Muita proteína, o cheiro sai forte. Excesso de carboidrato é muito mais gás e CO2 saindo. O outro vai liberar alguns gases, tipo metano e assim por diante. Então tem que ter um equilíbrio. Não só proteína. Tem gente que toma 150 gramas de proteína naquele whey. Eu te garanto que isso vai prejudicar seu intestino a longo prazo. Isso, gente, durante muitos anos, você pode induzir um câncer gastrointestinal ou um câncer especificamente no intestino. Então, imagina essas células sofrendo esse ataque constante por muitos e muitos anos. Você pode estar propenso, vai que na sua genética acontece isso, tá?
E uma coisa que eu até não falei no começo e falo agora, temos dois tipos de macrófago. O macrófago que ele é mais relacionado à atividade de regeneração e anti-inflamatório, pela produção de interleucina 4 e 13. Ele tem uma polarização, ou seja, eu tenho um monócito que vai virar macrófago. Isso vocês vão ver em histologia, tá? Quando eu tenho um excesso de LPS no intestino, esse macrófago ele vai se transformar no tipo 1, que ele é inflamatório, ele é pró-inflamatório. Então ele vai lá para liberar citocina. Se a gente tivesse uma situação adequada, o macrófago do tipo 2 ele é muito mais presente. Ele ajuda várias outras funções e também atua como uma situação anti-inflamatória, certo? Então preste atenção, obesidade é um fator de risco para o câncer. Então, cheguei ao fim. É um prazer estar contribuindo com vocês no congresso, falando desse tema. Eu gosto muito de falar sobre obesidade, explicar para os alunos as problemáticas, a parte imunológica, a parte fisiológica. Então, eu agradeço à comissão organizadora do congresso por ter me convidado, a professora Bianca, eu tenho um apreço muito grande por ela, a gente é amigo de laboratório também, estudamos juntos, e obrigado pela presença que vocês estão assistindo do outro lado da telinha aí. Bem, muito obrigado e eu me despeço. Muito obrigada pela sua palestra, professor Rodrigo. É um tema muito atual, né, na nossa sociedade hoje em dia, a obesidade, uma condição multifatorial, né, que é muito complexa e que precisa realmente de ter uma certa relevância, né, na sociedade em que nós vivemos atualmente, tá? É um tema muito interessante. Muito obrigada, né? Eu gostaria de agradecer novamente, em nome da instituição, né, ao professor Rodrigo, por ter aceitado participar do nosso congresso, e eu tenho certeza que contribuiu de maneira muito importante para o conhecimento dos nossos alunos aí, dos inscritos no nosso congresso. Muito obrigada, professor. Eu agradeço e um bom congresso a todos e aproveitem as outras palestras. Terão professores excelentes contribuindo também. Muito obrigado.